Bem-vindos de volta ao podcast Em Contas. Que alegria ter vocês aqui novamente, preparados para mergulhar no fascinante mundo das prestações de contas partidárias e da justiça eleitoral? Claro que sim. E como sempre, sem mistério nenhum, vamos descomplicar toda essa papelada e mostrar que entender de finanças eleitorais pode ser bem tranquilo. Bora lá! Este podcast foi feito para você. Este é o nosso segundo episódio da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje, Bia, a gente vai analisar um julgamento importante que aconteceu em 12 de janeiro de 2022. Ele é sobre as contas de um diretório nacional partidário referentes ao exercício financeiro de 2017. Exato, Léo. Vamos então fazer uma análise detalhada dessa prestação de contas anual. O objetivo principal, é garantir a transparência e o uso correto do fundo partidário, como manda a Lei 9.096. Isso. E especificamente o artigo 44, que define onde o dinheiro pode ser gasto. E nesse caso específico, o resultado final foi de aprovação com ressalvas. Vamos entender o que isso significa na prática. Perfeito. E é interessante olhar o caminho todo, né? O partido entrega as contas, aí a área técnica do TSE, a ASEPA, faz aquela análise minuciosa, um pente fino mesmo. A ASEPA, que é a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, Só para situar quem nos ouve. Exatamente. Depois vem o parecer do Ministério Público Eleitoral, o MPE. Aí o partido tem a chance de se defender, apresentar mais documentos, justificativas. E por fim, o ministro relator lá no TSE apresenta o voto dele, que pode ser seguido ou não pelos outros ministros. Isso. E o curioso aqui, Bia, é que a proposta inicial da ASEPA, da área técnica, era pela desaprovação das contas. Mas no fim das contas, a decisão foi diferente. Interessante essa mudança. Então, vamos começar por aquelas despesas que inicialmente deram problema, mas que o partido conseguiu resolver. Teve coisa com viagem, eventos, até alimentação, Léo? O que foi que destravou isso? Olha, Bia, o ponto-chave, e isso vai se repetir bastante aqui, foi a documentação complementar. Aquilo que o partido trouxe depois da análise inicial. Na fase da defesa. Exato. No começo faltava explicar melhor, sabe? Ou faltava prova de que aquele gasto tinha a ver mesmo com a atividade do partido. Nas viagens e eventos, por exemplo, eles não tinham detalhado bem. Faltava o porquê da viagem, talvez. Isso, faltava ligar o gasto à finalidade partidária. Mas aí na defesa eles apresentaram mais coisas. Notas explicativas detalhando os motivos, mais documentos fiscais, relatórios dos eventos, fotos, atas de reunião. Então conseguiram mostrar que as pessoas viajaram a serviço do partido, que os eventos realmente aconteceram para discutir temas partidários. Justamente. Comprovaram a ligação dos viajantes com o partido, a realização dos eventos, e aí com essa documentação extra, a irregularidade foi considerada sanada, resolvida. O mesmo aconteceu com os gastos de alimentação que tinham sido questionados. Entendi. Então a grande lição aí não basta ter a nota fiscal, tem que mostrar o serviço foi feito, ou o bem foi entregue e que aquilo serviu para alguma atividade do partido, é isso? É um mantra, Bia. Guarde isso. Comprovar a efetiva prestação do serviço, ou entrega do bem, e a vinculação do gasto com a atividade partidária. Nota fiscal é só o começo. Boa. E quando o gasto é mais, digamos, complexo, como no caso de produções audiovisuais, você mencionou um valor bem alto que foi questionado nesse julgamento, acho que uns R$720 mil, certo? Isso mesmo, um valor expressivo. Foi para contratar empresas para produzir programas de rádio e TV do partido. A CEPAI, a área técnica, apontou falhas. Que tipo de falhas? Faltavam relatórios mais detalhados sobre o que foi produzido e, principalmente, Bia, faltavam as cópias dos programas em si, os vídeos, os áudios, a prova do produto final, E como o partido se defendeu? Eles alegaram que tinham entregado isso em mídia física, tipo CDs ou DVDs, mas parece que fizeram isso fora do prazo.
Aí o relator não aceitou essa juntada tardia. No direito, a gente chama isso de preclusão, perdeu o momento de apresentar. Puxa, e aí, se não tinha o vídeo, como é que o TSE validou essa despesa enorme? Então, aí é que entra a análise do conjunto da prova pelo ministro relator. Ele entendeu que, mesmo sem ter o vídeo ou o áudio ali no processo eletrônico, para ele assistir ou ouvir, Sim. os outros documentos que o partido apresentou eram fortes o suficiente. Tinha nota fiscal bem detalhada, os contratos com as produtoras, tinha até as claquetes de gravação, sabe? Aquelas que batem no início da filmagem. Sei, para identificar a cena. Isso. E também os comprovantes de que o material foi enviado para as emissoras de rádio e TV. Ou seja, um monte de documento formal que, juntos na visão do relator, mostravam que o serviço de produção realmente aconteceu. Entendi. Então, mesmo faltando o produto final ali para ver, o resto da papelada foi tão convincente que o relator afastou a irregularidade. Exatamente. Mostra que, claro, o ideal é ter tudo, inclusive o vídeo e o áudio. Mas se a documentação formal for muito robusta, muito completa, ela pode suprir essa falta em alguns casos. Mas é um risco, né? O ideal é não faltar nada. Com certeza. É melhor não contar com a sorte. Agora, Léo, vamos entrar num tema que sempre gera discussão. Usar dinheiro do fundo partidário para pagar advogado. O que aconteceu nesse caso específico? Pois é, Bia, esse é sempre um ponto delicado. A irregularidade apontada foi de uns R$268 mil. O problema surgiu porque um dos escritórios de advocacia contratados pelo partido mencionou nos relatórios de serviço que estava acompanhando um processo de improbidade administrativa contra uma pessoa física, um indivíduo. Isso não pode. Usar o fundo para defender uma pessoa específica. Em regra, não. O artigo 44 da Lei dos Partidos é bem claro sobre onde o fundo partidário pode ser usado. E defender interesses puramente individuais, ainda mais em ação de improbidade, geralmente não se encaixa. O dinheiro é para atividade partidária. E qual foi o argumento do partido para justificar isso? O partido disse que o contrato com esse escritório era de valor fixo mensal, um pacote para cuidar de várias demandas do partido e não estava vinculado a essa causa específica do indivíduo. Era um contrato de assessoria geral, digamos assim. E o TSE aceitou essa explicação. O ministro relator analisou e viu que, na prática, não houve uma atuação direta do escritório ou do partido naquela causa de improbidade específica que corria lá no STF. Foi mais um acompanhamento passivo, sabe? Monitorar o andamento do processo. Não foi uma defesa ativa, então? Pelo que consta na decisão, não. E como os outros serviços prestados pelo escritório eram claramente de natureza partidária, e essa questão individual foi considerada secundária, sem onerar especificamente o contrato, o relator acabou afastando a irregularidade nesse ponto. Ufa! Mas ficou alerta, né? Com certeza. A linha é muito tênue. Usar recurso público como fundo partidário para qualquer coisa que pareça ser defesa de interesse individual, mesmo que indiretamente, é muito arriscado. Tem que ter um cuidado extremo. Entendido. Agora, mudando de assunto. E os famosos táxis aéreos? Os jatinhos. Sempre dão o que falar, né? Como foi a análise desses gastos com fretamento de aeronave? Ah, sim. Sempre polêmico. Nesse caso, tiveram duas situações diferentes com táxi aéreo. Conta pra gente. Na primeira, um gasto de R$45 mil. A área técnica, a CEPA, apontou que seria antieconômico, ou seja, dava para ir de voo comercial normal, que sairia mais barato. E qual foi a justificativa do partido? Tínhamos pressa. Basicamente isso. Alegaram urgência na agenda, era para um evento importante de filiação de prefeitos, e argumentaram que, apesar do fretamento ser mais caro na hora, ele evitou outros custos, tipo hotel, alimentação extra, porque permitiu que os dirigentes fossem e voltassem no mesmo dia. Faz sentido. E apresentaram provas disso? Apresentaram. Juntaram documentos do evento, mostraram que os passageiros do voo estavam lá, tinha até matérias de jornal sobre o evento. Com base nisso, e concordando com o Ministério Público Eleitoral, o relator aceitou a justificativa. Considerou que a urgência e a necessidade partidária foram comprovadas. Então, quer dizer que o princípio da economicidade, de gastar menos, pode ser deixado de lado se tiver uma boa justificativa de urgência e necessidade do partido? Dentro de certos limites e, principalmente, com muita comprovação, Bia. Não é, quero ir de jatinho.
tem que mostrar que não tinha outra alternativa viável ou que o fretamento era essencial para a atividade partidária naquele momento. O TSE tem decisões anteriores, jurisprudência que a gente chama, que exigem essa demonstração de imprevisibilidade, de urgência e, sempre que der, buscar o mais econômico. Entendi. Fretamento não é proibido, mas a justificativa tem que ser muito boa e bem documentada. Exatamente. E teve a segunda situação de táxi aéreo no processo, que foi considerada regular desde o início, pela própria área técnica. Nesse caso, ficou demonstrado que não havia voo comercial disponível para o trecho e que precisavam de rapidez para chegar a tempo nos compromissos do partido. Aí, tudo certo. Legal. E despesas menores, Léo, tipo material de gráfica, conserto de celular, isso também entra na análise detalhada do TSE ou eles focam mais nos valores grandes? Entra tudo, Bia. Não importa o valor. Teve um apontamento nesse caso de uns R$ 9.000 que juntava umas despesas pequenas. Uma era com gráfica, que a CEPA reclamou que não tinha amostra de todo o material que foi impresso. Outra era o conserto de um celular, que ficou a dúvida se aquele aparelho era mesmo usado para fins partidários. E como resolveu? Mandaram foto do material impresso? Mandaram foto sim, pelo menos de uma parte, como envelopes. E sobre o celular, o partido confirmou que o aparelho era de um dirigente e usado nas atividades partidárias. Com essas informações adicionais, o relator afastou a irregularidade também. Impressionante o nível de detalhe, né? É isso que reforça aquele ponto. Todo e qualquer gasto, seja de R$ 1.000 ou de 1 milhão, precisa ter o comprovante de que o serviço foi feito ou produto entregue e tem que ter a conexão clara com a atividade partidária. Não tem jeitinho. Certo. E contratação de gente? Pagar salário, contratar assessor. O caso falou de um assessor autônomo, né? Que os pagamentos foram questionados. Falou sim. Era um valor considerável, uns R$ 118 mil no ano. O problema inicial, segundo a CEPA, eram os relatórios de atividades que esse assessor apresentava. Eram muito genéricos, sabe? Coisas tipo, participei de reunião, fiz trabalhos burocráticos. Não dizia muito sobre o que ele fez de fato para o partido. Descrição vaga demais para justificar o pagamento com dinheiro público. Exatamente. Aí na defesa, o partido teve que detalhar melhor as funções desse assessor. Explicaram que ele auxiliava o presidente nacional, fazia contato com os diretórios regionais, acompanhava as bancadas no Congresso, deram mais substância ao trabalho dele. E com essa descrição mais detalhada foi aceito? Foi. Tanto o Ministério Público quanto o relator consideraram que, com as novas informações, ficou comprovado que ele prestou o serviço sim e que eram em benefício do partido. Aí, afastaram a irregularidade. A lição aqui é clara. Relatório de atividade tem que ser específico, detalhado, tem que mostrar o que a pessoa fez concretamente pelo partido, para justificar o pagamento. Faz todo sentido. Mudando um pouco o foco agora, Léo, os partidos têm aquelas fundações de pesquisa, né? E tem um repasse obrigatório do fundo partidário para elas. Teve problema com isso nesse caso? Teve uma pequena questão inicial, Bia. A lei manda repassar no mínimo 20% do que o partido recebe do fundo partidário para sua fundação de pesquisa e doutrinação. Parece que no cálculo inicial da ESPA tinha uma diferença. Faltou dinheiro para a fundação. Faltou um pouquinho no cálculo inicial, mas o partido conseguiu comprovar que transferiu essa diferença logo no comecinho do ano seguinte, então ele cumpriu a obrigação, só que uma parte ficou para o outro exercício. O TSE considerou isso sanado, resolvido. Ah, bom. E um detalhe interessante sobre as fundações. O TSE decidiu em outro julgamento, que não esse, que a análise das contas das próprias fundações só ia começar a valer mesmo a partir de 2021. Por quê? Para dar tempo de regulamentar melhor como seria essa fiscalização e para dar segurança jurídica para os partidos e para as fundações se adaptarem. Então, nesse julgamento de 2017, eles só verificaram se o repasse do partido para a fundação foi feito no valor correto, mas não entraram no mérito de como a fundação gastou o dinheiro. Isso ficou para depois. Entendi. Segurança jurídica é importante mesmo. Agora, Léo, vamos chegar num ponto que parece ter sido um dos principais motivos para as tais ressalvas na aprovação das contas. O investimento na participação política das mulheres. Como foi isso? Bia, esse ponto é crucial e sim, foi um dos que mais pesaram.
A lei, lá no artigo 44, inciso V, exige que os partidos apliquem no mínimo 5% do total do fundo partidário que recebem em programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Certo, 5%. E qual foi o problema? Não aplicaram. O problema foi mais complexo. Primeiro, teve um debate sobre como calcular esses 5%. O partido queria tirar da conta o dinheiro que ele repassava para os diretórios estaduais e municipais. Mas o TSE bateu o martelo. Não. Os 5% são calculados sobre o valor total que o Diretório Nacional recebe do fundo partidário. Ponto final. Ok, definida a base de cálculo. E o valor? Bateu? Não bateu. Feitas as contas do jeito que o TSE mandou, o partido deveria ter aplicado R$ 2.310.000 nesses programas para mulheres em 2017. Mas, depois de analisar tudo que o partido disse que gastou com isso, a área técnica concluiu que só R$ 686.000 podiam ser considerados como gastos válidos para essa finalidade específica. Nossa, que diferença enorme! Faltou mais de R$ 1.600.000. Exatamente. Faltou R$ 1.630.000 e uns quebrados. Uma insuficiência bem grande. Mas, Léo, o partido não gastou esse dinheiro com outras coisas relacionadas às mulheres do partido? Tipo, pagar funcionários da Secretaria da Mulher, fazer eventos. Por que esses gastos não contaram para bater a meta dos 5%? E aí está, Bia, o X da questão. Essa é uma das grandes lições desse julgamento e reflete o entendimento já firme do TSE. Não é qualquer gasto feito para mulheres ou pela Secretaria da Mulher que conta para essa cota específica dos 5%. Ah, não. Como assim? O TSE entende que despesas administrativas gerais, mesmo que sejam da estrutura da Secretaria da Mulher, não entram nessa conta. Por exemplo, pagar aluguel do espaço da Secretaria, pagar salário de funcionária administrativa, conta de luz, água, material de escritório. Mas isso não ajuda a estrutura da mulher a funcionar? Ajuda a estrutura geral do partido a funcionar, incluindo a secretaria. Mas o TSE diz que a cota de 5% é para financiar programas específicos de incentivo, de promoção, de difusão da participação política feminina. Não é para cobrir custo fixo administrativo, entende? É para fazer algo a mais, algo direcionado. Eles até citam outras decisões, como a consulta 06-0475-4, para reforçar isso. Entendi. O gasto tem que ser na atividade fim de incentivo, não no custo de manutenção da estrutura. Perfeito. E a mesma lógica valeu para eventos. O partido tentou incluir gastos de eventos com temas mais gerais, tipo Juventude contra as Drogas ou Natal para Todos, só porque a Secretaria da Mulher ajudou a organizar ou participou. E o TSE não aceitou. Não aceitou para contar nos 5%. O evento tem que ter como tema central, como finalidade direta e comprovada, a promoção da participação política da mulher. Um curso de formação política para mulheres, um seminário sobre leis eleitorais para candidatas, uma campanha de filiação focada em mulheres, e isso sim contaria. Nossa, isso muda bastante a forma de pensar o gasto, né? Não basta gastar com mulheres, tem que gastar para incentivar a participação política delas. Exatamente, é um gasto com um propósito bem definido pela lei. E essa falha, essa aplicação insuficiente, normalmente levaria à rejeição das contas, Bia. Era uma falta grave. Mas as contas foram aprovadas com ressalvas. O que mudou? Mudou a lei. Em 2019 veio a Lei 13.831, que mexeu nessas regras. E ela trouxe um artigo, o 55A, que disse o seguinte: para os anos anteriores a 2019, como é o caso desse julgamento, conta de 2017, essa falha específica de não aplicar os 5% para as mulheres não levaria mais à rejeição das contas. Ah, então teve uma espécie de anistia para essa falha específica olhando para trás. Foi mais ou menos isso, mas com uma condição importante na lei, desde que o partido tivesse usado esses recursos para financiar candidaturas femininas. A decisão do TSE nesse caso não chega a confirmar se foi isso que aconteceu, mas a regra geral da lei se aplica. Só que, e aqui vem o pulo do gato, a lei não perdoou a dívida. Como assim? A lei disse que não rejeitava mais as contas por essa falha antiga, mas ela não liberou o partido de aplicar o dinheiro que faltou.
a obrigação de gastar aquele 1,63 milhões com programas para mulheres continuou existindo. Ah, entendi. Então, a irregularidade foi mantida. O partido continuou devendo essa aplicação, só que isso não foi mais motivo para desaprovar as contas inteiras. É isso? Exatamente. Por isso que essa irregularidade foi mantida e gerou uma das ressalvas e uma determinação específica lá no final, que a gente já vai ver. A mensagem do TSE é forte. A ação afirmativa é para valer. Tem que aplicar o dinheiro com a finalidade certinha e comprovar. Muito claro. Além dessa questão super importante das mulheres, que outras irregularidades acabaram sendo mantidas e contribuíram para as ressalvas? Tiveram mais duas, Bia. A primeira foi o repasse de dinheiro do fundo partidário para diretórios estaduais que estavam com a ficha suja, digamos assim. Como assim ficha suja? Eles estavam com as próprias contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral e, por causa disso, estavam com o direito de receber novas cotas do fundo partidário suspenso. Era uma punição. E mesmo assim o Diretório Nacional mandou dinheiro para eles. Mandou. Foram 460.050 centavos para 2 diretórios estaduais nessa situação. O partido até tentou se defender, dizendo que demorou para receber a comunicação oficial dessa suspensão lá dos tribunais regionais eleitorais, os TRES. E o TSE aceitou essa desculpa? Ah, não me avisaram a tempo? De jeito nenhum. O TSE foi bem firme nesse ponto, citou outras decisões, como a PC 26746, para dizer que a suspensão do direito de receber o fundo vale a partir da publicação da decisão que desaprovou as contas do Diretório Estadual, e que é responsabilidade do próprio partido, uma questão interna corporis, que eles chamam. Interna corporis? Que é isso? E é uma expressão em latim que significa dentro do próprio corpo, ou seja, é um assunto interno do partido. É responsabilidade do Diretório Nacional e dos diretórios estaduais se comunicarem, controlarem quem pode e quem não pode receber dinheiro. O Diretório Estadual punido não deveria ter aceitado o dinheiro e, se recebeu, deveria ter devolvido na hora. Entendi. Falha de controle interno do partido, então. E o TSE manteve essa irregularidade? Manteve. Quase R$500 milhão repassados indevidamente. E qual foi a última irregularidade que ficou? Foi uma coisa menor em valor, mas importante no conceito. O pagamento de IPTU com dinheiro do fundo partidário. Cerca de R$7.700. Ué, mas partido não paga IPTU? Exatamente, Bia. Partidos políticos têm imunidade tributária para IPTU. Está lá na Constituição Federal, no artigo 150. Eles não precisam pagar esse imposto sobre os imóveis que usam para suas finalidades. Então, se eles pagarem... Dado um uso irregular, uma despesa indevida. O dinheiro do fundo não é para pagar imposto do qual o partido é isento. Foi um gasto desnecessário e irregular. Mais uma vez, mostra a importância de o partido conhecer e usar os direitos que tem, como as imunidades tributárias, para não gastar dinheiro público à tola. Faz sentido. Então tá, resumindo o quadro das irregularidades que sobraram. A aplicação bem abaixo do mínimo para os programas da mulher, os repasses para diretórios que estavam suspensos e o pagamento de IPTU que não precisava. Foi isso? Isso mesmo. Essas 3 foram mantidas. E como é que, com essas falhas, especialmente a da mulher, que era um valor bem alto, as contas foram aprovadas com ressalvas e não desaprovadas? Qual foi a conta que o TSE fez? Boa pergunta. Eles somaram os valores dessas 3 irregularidades mantidas que afetavam diretamente o fundo partidário. Deu aquele total de R$2.098.000 e uns quebrados. Certo. Aí compararam esse valor com o total de fundo partidário que o partido recebeu naquele ano de 2017, que foi mais de R$46 milhões. 46 milhões. Nossa, é muito dinheiro. É. Fazendo a conta, o percentual das irregularidades ficou em 4,53% do total recebido. O ministro relator considerou esse percentual relativamente baixo. Menos de 5% de falha sobre o total? Exato. Além disso, pesou aquilo que a gente falou sobre a irregularidade principal, a da mulher. Por causa da mudança na lei em 2019, ela sozinha não levaria mais à rejeição das contas de 2017. E as outras 2 irregularidades, os repasses indevidos e o IPTU,
que somavam os R$ 468 mil, foram consideradas de baixa repercussão contábil e que não chegaram a comprometer a transparência geral das contas. Por que não comprometeram a transparência? Porque, apesar de serem irregulares, o partido apresentou os documentos sobre esses gastos. A Justiça Eleitoral conseguiu ver o que aconteceu, analisar o erro. Não foi uma falta de informação, foi um erro na aplicação do dinheiro. O entendimento do relator, seguido pelos outros ministros, foi que, no conjunto da obra, apesar dessas falhas, as ressalvas, a obrigação principal de prestar contas foi cumprida. Daí a aprovação com ressalvas. Entendi a lógica, mas imagino que não tenha ficado por isso mesmo, né? Aprovar com ressalvas significa que tem consequências, certo? Quais foram as determinações do TSE nesse caso? Exatamente, Bia. As ressalvas não são só um puxão de orelha no papel. Elas vieram com ordens bem concretas. Foram duas determinações principais. Qual a primeira? A primeira foi determinar a restituição ao Tesouro Nacional do valor das irregularidades dos repasses aos diretórios suspensos e do IPTU pago indevidamente. Somando os dois, deu R$ 468.302,29. Devolver quase R$500 mil. E como funciona essa devolução? Ponto importantíssimo. A devolução tem que ser feita com recursos próprios do partido. Não pode tirar de novo do fundo partidário para devolver. Tem que vir de outras fontes, doações privadas, contribuições. Entendi. Dinheiro do bolso do partido, não do dinheiro público de novo. Isso. E tem que ser via GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, documento oficial, e o valor ainda tem que ser atualizado monetariamente até a data do pagamento. Importante frisar. Isso não é uma multa. É devolver o dinheiro público que foi aplicado de forma irregular. Ok, devolver o que foi gasto errado com recursos próprios. E a segunda determinação? Tem a ver com aquele dinheiro que faltou para as mulheres, né? Exatamente. O TSE determinou que o partido transferisse imediatamente aquele R$ 1.630.118,18 que faltou para a conta bancária específica que o partido tem que ter só para esses programas de incentivo à participação feminina. Então não foi só uma anotação. Teve que colocar o dinheiro lá mesmo. Teve e mais. Esse valor tem que ser usado exclusivamente para essa finalidade, programas para mulheres, no ano seguinte ao fim do processo, o trânsito em julgado, como a gente diz. Ou seja, o partido ficou com a obrigação de gastar esse 1,6 milhão a mais com as mulheres no próximo exercício, além dos 5% normais daquele ano. E se não gastar de novo? Ou gastar errado? Aí sim vira multa. A decisão já avisou. Se não aplicar corretamente esse valor no prazo, aí incide uma multa de 12,5% sobre o valor que deixou de ser aplicado, conforme está previsto lá na lei no parágrafo 5º do artigo 44. Uau! Então a consequência é bem séria. Ou aplica certo, ou devolve o que gastou errado, ou paga multa. Fica claro mesmo o caráter pedagógico dessas decisões, né, Léo? Para ensinar como fazer certo da próxima vez. Sem dúvida, Bia. Analisar um caso desses ensina muito. Se a gente pudesse resumir os grandes aprendizados... Vamos lá. Quais seriam? Primeiro, e acho que já falamos bastante, mas vale repetir, a importância crítica da documentação. E não é qualquer documento. Tem que ser completa, detalhada, que prove não só que o gasto existiu, mas que o serviço foi feito, bem foi entregue e, principalmente, qual a ligação direta daquilo com a atividade do partido. A dupla comprovação. Gasto e vínculo partidário. Isso. Segundo, a necessidade de conhecer e aplicar corretamente as regras específicas. Parece óbvio, mas vimos erros aí com percentuais obrigatórios da fundação, da mulher, com a base de cálculo, com as regras de repasse entre diretórios, até com a imunidade de IPTU. Tem que estudar a lei e a jurisprudência. Não dá para ir no achismo. De jeito nenhum. Terceiro aprendizado. Os erros têm consequências financeiras reais e administrativas. Devolver dinheiro com recurso próprio dói no bolso do partido. Ter que aplicar um valor extra no ano seguinte compromete o orçamento. E ainda tem o risco de multas. Não é brincadeira. Verdade. E o quarto? A relevância do controle interno e da comunicação dentro do próprio partido. O caso dos repasses para diretórios suspensos mostrou uma falha clara nisso. O Diretório Nacional precisa saber quem pode e quem não pode receber recurso, e os diretórios precisam se comunicar.
Senão, o erro acontece e a responsabilidade do partido como um todo. Perfeito. E essa análise mostra também como as coisas mudam, né? As regras, as interpretações. Como você mencionou o caso da lei de 2019, que mudou a consequência da falha no financiamento das mulheres para anos anteriores. Exatamente, Bia. Quem trabalha com prestação de contas de partido não pode parar de estudar. É uma área que exige aprendizado contínuo. A jurisprudência do TSE, ou seja, as decisões dos ministros, vai se consolidando, se adaptando a novas realidades. A legislação também muda, é preciso estar sempre atualizado para garantir não só a conformidade legal, mas, o que é mais importante, o bom e correto uso do dinheiro público que os partidos recebem. Com certeza. E pensando em tudo isso, Léo, analisando um caso como este, com toda essa complexidade de regras, de documentos, de idas e vindas, fica uma reflexão, né? Será que todo esse foco na conformidade documental, em seguir a regra à risca, às vezes não acaba desviando um pouco a atenção da efetividade do gasto? Boa provocação, Bia. Você diz, será que estamos mais preocupados com o papel do que com o resultado? É por aí. Será que a gente consegue garantir que a prestação de contas vá além de mostrar que o papel está em ordem e realmente reflita se o partido está usando o dinheiro público de forma eficiente, transparente, gerando resultado para a sociedade? E mais ainda nessas ações afirmativas, como a das mulheres, como a gente garante que botar 1,6 milhão a mais na conta da mulher vai mesmo resultar em mais mulheres na política e mudança concreta, e não só em mais um gasto para cumprir formalmente uma exigência da lei. É o grande desafio, sem dúvida. Essa é a questão de $1 milhão, ou melhor, de milhões de reais do fundo partidário, né? A prestação de contas hoje foca muito na legalidade, na conformidade formal. Gastou onde podia, tem nota, tem comprovante. Isso é essencial para a transparência, claro. Mas conectar isso com a eficiência do gasto, com o impacto real das ações financiadas com dinheiro público, esse é o próximo passo, o aprimoramento que a gente precisa buscar. Exato. Como medir o resultado? Especialmente nessas políticas de ação afirmativa, como a cota feminina. O objetivo final não é só gastar 5%, é ter mais mulheres participando, sendo eleitas, influenciando as decisões. Garantir que o recurso se traduza nesse resultado final e não apenas em relatórios de despesas. Bom, esse é um debate fundamental e super necessário sobre como aprimorar esses mecanismos de controle, de fomento e, por que não, de avaliação de resultados do uso do dinheiro público pelos partidos. Um debate que certamente ainda vai render muito. Com certeza. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaram do papo de hoje? Queremos muito saber a opinião de vocês. Comentem, participem. É através do feedback de vocês que melhoramos sempre. Continue essa jornada conosco e espalhe essa ideia por aí. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!